Graça e paz, queridos irmãos, amigos que acompanham o ministério Palavra da Cruz. Nesta semana, daremos continuidade a uma série de mensagens baseadas no precioso e maravilhoso livro dos Salmos. Veremos os Salmos de 125 ao Salmo de número 129. Aconselho para que você leia em oração cada um destes preciosos salmos e, na sequência, veja e ouça o recado de Deus para o seu coração e para a sua vida, sabendo e tendo a seguinte certeza: estamos, nós, Igreja Batista de Constantinópolis, orando para que Deus visite o teu coração e te abençoe rica e abundantemente. O Salmo 125 tem como tema a segurança de quem confia em Deus. E eu quero lhe perguntar: você confia em Deus? Nós aprenderemos, baseados neste salmo, e todo aquele que verdadeiramente crê pode testemunhar a verdade, a veracidade do que neste salmo está escrito e é ensinado. Se você confia no Senhor, você é inabalável, por conta do poder estabilizador da fé. Muitas coisas nos abalam. É comum ouvir as pessoas dizerem: quando soube que estava doente, fiquei extremamente abalada. Quando meu cônjuge virou a cabeça e me disse que estava desejoso de romper o casamento, fiquei profundamente abalada. Quando recebi uma notícia sobre a conduta, o comportamento de meu filho, de minha filha, fiquei extremamente abalado. Ou quando tomei conhecimento do passado do meu pai ou da minha mãe, fiquei extremamente abalada. Muitas coisas abalam. E as pessoas, quando ficam abaladas, elas, via de regra, mergulham numa grande tristeza que pode se tornar uma depressão crônica, e elas são incapazes de sair deste estado. Outros se refugiarão, quando abalados e abaladas, nos vícios e nas drogas de modo geral. E existem aqueles que dão cabos de suas vidas. Portanto, é muito importante compreender a respeito do poder estabilizador da fé. O salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor. Em quem você confia? Em quem você coloca a sua confiança, a sua fé? Em primeiro lugar, para confiar, é fundamental conhecer o caráter, conhecer aquele em quem estamos colocando a nossa confiança. Por exemplo, você não entrega seu filho, sua filha, para um estranho, uma estranha tomar conta. Você não conhece, portanto você duvida e você desconfia. Mas quando você conhece o caráter, a integridade de uma pessoa, então você entrega. Você coloca sob os cuidados daquela pessoa, seu filho e sua filha, porque você conhece. Então você confia. A base da confiança é o conhecimento. Quando você conhece o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando você conhece o Filho de Deus, o nosso amado Redentor, quando você conhece o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, então você confia. E quando você confia no Senhor, algo extraordinário lhe acontece. Você se torna inabalável.
O salmista fez uma analogia. Ele afirmou: os que confiam no Senhor são como? Como o quê? São como o Monte Sião. O Monte Sião não pode ser abalado, mas ele permanece para sempre. Duas características daqueles que confiam no Senhor: eles não podem ser abalados e eles permanecem para sempre. Se Abraão, se Davi, se os apóstolos hoje retornassem à Palestina, lá está o Monte Sião. Guerras, terremotos, gerações, séculos se passaram e lá está o Monte Sião, inamovível, inabalável. Ele permanece para sempre. E o salmista, por analogia, nos ensina a respeito do poder da fé. Quem confia no Senhor é assim, é inabalável. Por quê? Porque você sabe que Deus cuida de ti. Você sabe que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel. Você o conhece pela sua revelação. Você sabe que Ele é o teu pastor e que nada te faltará, e que Ele proverá, que Ele cuidará, que Ele protegerá. Quem confia no Senhor é inabalável. Quem confia no Senhor permanece para sempre. Quando deram ao pai de uma jovem que estava prestes a morrer a triste notícia de que sua filha morrera, Jesus disse: não temas, crê somente, confia. Quando os apóstolos ouviram dos próprios lábios do Senhor uma triste notícia de que Ele os deixaria, eles ficaram perturbados. E a resposta de Jesus para a perturbação interior de cada um deles foi: crê somente, crede em Deus, crede também em mim. Sim, quando cremos, quando confiamos, então nós nos tornamos inabaláveis. Se você quer enfrentar este mundo com os seus dissabores, a qualquer hora, a qualquer momento, uma notícia desagradável, triste e ameaçadora pode chegar aos seus ouvidos, um fato pode chegar ao seu conhecimento, e ele pode ter o poder de lhe abalar, de fazer você tremer, de mexer com os alicerces do seu ser. Mas se você confia no Senhor, se você tem fé no grande eu sou, no Criador dos céus e da terra, aquele que te ama, aquele que nos deu o seu Filho amado, então você é como o Monte Sião, inabalável, você permanece para sempre. Quantas e quantas vezes, segundo o Evangelho de João, Jesus disse que aquele que crê tem a vida eterna, por isso permanece para sempre. Assim sendo, confie no Senhor. E para confiar no Senhor, você precisa conhecê-lo. Para conhecê-lo, você precisa estudar a palavra de Deus, a Bíblia, porque Deus se autorrevelou quando se deu a conhecer, e é através das Escrituras que nós o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais confiamos. E quanto mais confiamos, mais inabaláveis nos tornamos, porque nós sabemos que até a morte, para a qual, do ponto de vista humano, não há solução, há solução do ponto de vista divino, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quem crê é inabalável. Portanto, há um poder maravilhoso e extraordinário, o poder de estabilizar, o poder estabilizador da fé. Diz mais o salmista, agora ele nos fala no verso 2 a respeito de uma qualidade do nosso Deus. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo desde agora e para sempre. O salmista olhou a geografia da Palestina, o Monte Sião, sobre o qual Jerusalém estava situada. Ele era um monte cercado de montes
por todos os lados, como se fosse, entre aspas, uma ilha. E aqui o salmista aprendeu e tirou uma lição daquela observação da geografia. Ele disse: como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor, como em volta do seu povo, ao redor do seu povo, como se fosse uma muralha que cerca toda a cidade. Que coisa extraordinária, desde agora e para sempre. Sim, o Senhor está em volta do seu povo, para nos proteger, para cuidar de nós. Quando uma criança, ela está brincando no parquinho com seus brinquedos, sentada ali, brincando, distraída, porque seus pais estão em volta, ao redor, tomando conta, e ela tranquila, focada na sua brincadeira, ela simplesmente se diverte, mas de vez em quando ela ergue a cabeça, ela ergue os olhos à procura dos pais. Vendo-os, ela volta a brincar tranquila e descansada. Mas se, ao erguer a cabeça e os olhos não os encontra, ela começa a chorar, ela larga tudo, ela começa a procurar seus pais. A segurança da criança está no fato de que seus pais estão em volta, tomando conta para proteger de todo e qualquer mal. Saber que Deus está em volta do seu povo nos dá paz para viver, tranquilidade, tira a nossa ansiedade e a nossa insegurança, porque nós sabemos que o Senhor está ao nosso redor como uma grande muralha. O cetro da impiedade, disse o salmista, não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Sim, quando os maus governavam ou os inimigos tomavam conta da Palestina e da terra prometida, os maus, então, com seus maus exemplos, eles influenciavam os justos, que poderiam imitar suas condutas corrompidas e também se corromper. Por isso, aqui a palavra de Deus diz que o cetro, a autoridade, o governo ímpio não prevalecerá sobre a terra dos justos. Os mansos herdarão a terra. Esta terra tem sido governada por nações injustas, corrompidas, que se deixam levar e agem de acordo com suas ganâncias e prepotências e arrogâncias. Mas estes cetros de impiedade, eles não prevalecerão sobre a terra, porque Jesus voltará com poder e grande glória e julgará a terra e suas nações. Então, o salmista faz uma oração: ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro. Para estes dois, para este mesmo grupo que tem estas duas características, os bons e os que são de coração íntegro, portanto, os servos e as servas do Senhor. E a oração é: ó Senhor, faze o bem. E então, uma grande e grave advertência: mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, ele não ora para que Deus lhes faça o bem, mas para os que se desviam para os caminhos tortuosos, deixando os santos e retos caminhos do Senhor. Então ele pede e ele afirma: o Senhor os castigará, o Senhor não os abençoará, eles serão castigados juntamente com os malfeitores. Portanto, não se desvie dos santos e retos caminhos do Senhor. Siga o Senhor Jesus, ande em santidade, ande na presença divina. Não vá pelo caminho tortuoso, trilhe o caminho reto, o caminho da justiça, o caminho que conduz à salvação. A paz esteja sobre Israel. Shalom é muito mais do que ausência de guerra, é prosperidade e bênção sobre bênção. Assim são os que confiam no Senhor. E eu oro a Deus para que você nele creia, para que nele confie, para que nele descanse, porque ele está em volta daqueles que têm fé, daqueles que nele confiam. Que ele te abençoe rica e abundantemente.